Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa primeira live dessa semana de lives. Eu quis começar esse ano de 2025 com uma série de lives sobre a aprendizagem da música e eu separei, são 6 dias, de segunda-feira, hoje, dia 13 de janeiro, até sábado. Todos os dias às 8 horas da noite e no sábado às 10 da manhã. E aí o que eu preparei? Segunda-feira, hoje, o nosso tema é: por que você ainda não toca o instrumento que deseja? Isso é uma coisa recorrente e eu escuto de várias pessoas, familiares, amigos, pessoas que eu conheço e que desejariam muito tocar um instrumento, mas tentaram em alguma época da vida, largaram e não continuaram. Hoje a gente vai tratar sobre os obstáculos para aprender um instrumento, por que algumas pessoas param no meio do caminho e não conseguem dar continuidade. Amanhã, terça-feira, o nosso assunto é por que estudar música? Aí a gente vai falar dos benefícios, benefícios cognitivos, benefícios emocionais, benefícios sociais. São diversos, a gente vai falar, óbvio, da música mesmo em si, mas também de benefícios que trazem para a nossa vida pessoal, profissional. Quarta-feira, o que estudar? O canto, que é o nosso primeiro instrumento, e um instrumento de ferramenta para que a gente absorva a música e possa compreender muito mais a música, a ponto de inclusive, tocar melhor os instrumentos, compreender melhor a música. E os instrumentos de acompanhamento. Então, a gente vai falar também na quarta-feira sobre instrumentos de acompanhamento, para você que, principalmente para você que canta e que gostaria de aprender a se acompanhar, né? Para você que cria, que compõe, né? São instrumentos que dão muita força nessa área também. Quinta-feira, instrumentos melódicos e percussivos. A gente vai falar sobre esses instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, percussão, tanto de fazer solo quanto ritmo. A gente falar sobre ritmo, compreensão rítmica. Então, isso é quinta-feira. Aí, na sexta-feira, a gente vai falar de como estudar. Como incluir a música na sua rotina de forma eficiente, né? Porque já que uma queixa das pessoas é não ter tempo, então é muito interessante a gente entender que com pouco tempo, você com uma rotina bem organizada, é possível você desenvolver muito com poucos minutos por dia, por exemplo, meia hora por dia, às vezes até 15 minutos. Se você não tem tempo, estuda 15 minutos, mas todo dia. A gente vai falar sobre isso na sexta-feira. E por fim, isso é uma relação individual com o instrumento, você com o instrumento. E no sábado, a gente fecha essa série de lives com um tema muito especial para mim, que chama Música em Família. É uma pesquisa que eu faço de que muitas vezes isso vale até mais para quem está colocando os filhos em aula e principalmente quem não teve um histórico de tocar e que vai colocar o filho em aula e deixa o filho sozinho estudando. E existem outras formas de fazer isso, a família integrar no estudo, os pais serem suporte do professor e os pais aprenderem junto e fazerem música em casa, né? Fazer uma forma de que vocês melhorem até mesmo o relacionamento em família, um tempo de qualidade melhor juntos. Então a gente vai fechar no sábado com esse tema, música em família. Quem estava na live de hoje deve ter percebido que eu estou gravando de novo, porque o Instagram não salvou a live. Então, vou fazer um resumo breve aqui do que aconteceu. Infelizmente, a interação com vocês não vai ter como a gente mostrar para as pessoas. Enfim, agradeço quem estava presente na live. Espero que todo mundo volte amanhã, na terça-feira. Então, a gente estava discutindo os obstáculos, né? Hoje, por que você ainda não toca o instrumento que deseja? Então, o que a gente observa, um grande problema, eu vou falar o primeiro de cara, que eu acho que é o mais delicado aqui, que é a pressa. Muitas vezes as pessoas não querem dar o tempo necessário para desenvolver as habilidades. Então, é muito comum a pessoa estudar muito durante poucos dias e depois ela encosta o instrumento. E a gente tem que aprender a dosar isso, né? Você estuda gradualmente, segura um pouco esse desejo de ficar com o instrumento no início, que a gente empolga, e aprende a constância. A constância é muito importante. Esse foi um ponto que a gente colocou. A falta de tempo
é um outro também, e está relacionado com esse. Ou seja, se você consegue estabelecer uma rotina, uma disciplina, vai ser mais fácil que você tenha uma relação íntima com o seu instrumento. E as conquistas diárias, elas são muito importantes, mais do que se você ficar muito tempo com o instrumento durante um dia ou outro, e depois você abandona ele por uma semana, 15 dias. Não tem como a gente desenvolver desse jeito. Então, é de fato colocar a música na sua rotina. Excesso de comparação também. Excesso de comparação, querer comparar você que está começando, se comparar com artistas que ter vergonha, inclusive, né, do nível que você está, né? E isso não é nada saudável. A gente tem que mais que a gente precisa se inspirar nos artistas que são modelo e escutar a música, conhecer os artistas, ampliar nosso universo simbólico, estético, conhecer mesmo os estilos e ouvir música de verdade mesmo. Acho que é muito importante que a gente escute com fone de ouvido, escute com uma caixinha legal, né? Assim, ter uma caixinha preparada para que você vá escutar música de qualidade por um tempo, né? Tem até um caso de um amigo, vou contar, posso contar agora. Tem um caso de um amigo que a gente entrou para a universidade junto, de teatro, né? Em 2006, e na UFMG. E ele não tinha ritmo, ele não tinha afinação, era uma coisa incrível. E ele que me contou isso, eu não lembro de eu ter falado isso com ele, mas ele disse que eu dei uma dica para ele: escuta música. Ele falou comigo que uma vez eu vi ele cantando, passou muitos anos, eu vi ele cantando, ele estava cantando bem, participando de um espetáculo, e cantando, tocando, e super afinado, super rítmico, dançando, né? Aí ele chegou para mim e me contou isso. Ele falou assim: você me falou, escuta muito música, põe fone de ouvido e escuta, né? Que de fato a música entra, né? Se você não tem uma cultura de escutar a música, um professor na UFMG falou conosco, falou: quantas horas de música vocês escutam? E aí os alunos todos era uma disciplina de harmonia, o Fábio Adur falou isso. E aí os alunos ficaram com vergonha. Ele falou: vocês entram para a universidade e param de escutar música, né? Então, de fato, escutar a música é um elemento muito importante, uma ferramenta importantíssima para que a gente desenvolva a musicalidade, né? Então, daí a gente pode não se comparar com artistas grandes, mas ser inspirados por eles. Falta de... sim, é claro. Aí falta de planejamento e orientação, né? Lógico que a gente descobre muitas coisas, o nosso estudo é solitário, pode ser solitário, né? Mas é importante que a gente tenha orientação, que a gente tenha professor, né? Eu não abro mão de ter professor. Sempre tive professores, quero sempre ter professor, sempre. Está sob a guia de alguém aprendendo algum instrumento. Então, eu faço aulas online, eu faço aula com pessoas de outro país. Sempre que é possível, eu estou fazendo aula de instrumentos muito variados. Tem a ver com o meu estilo, que é gostar de composição. Eu sempre gostei muito dos timbres e sempre gostei de estudar os instrumentos, né? E cada instrumento é muito importante, porque cada instrumento te ensina algo diferente. Então, você consegue fazer aplicar e virar mais músico, se desenvolver melhor em determinado instrumento. Quando você conquista algo em outro instrumento, você consegue transferir a musicalidade de um instrumento para o outro. Então, se você, por exemplo, conhece percussão e toca instrumentos simples, às vezes de percussão, como chocalho, tamborim, você vai ter um senso de ritmo muito maior. Quando você for cantar, quando você for tocar, isso vai estar introjetado. Então, eu sou a favor de que a gente conheça muitos instrumentos e saiba explorá-los e se divertir com eles. Às vezes as pessoas estão tocando, você tem um instrumento, você participa. Eu acho isso fantástico, né? E também estudar a música de forma ampla, né? Conhecer mesmo o que acontece, né? Acho que o professor ajuda a dar a ensinar a música de forma mais holística, você entender a música de uma forma muito mais ampla, os mecanismos, a harmonia, como funciona a melodia, a forma, os estilos, né? É isso. Para a gente ser produtivo, não abandonar o instrumento, é necessário que a gente goste do que está fazendo, né? É necessário que a aula seja gostosa e que o momento em que a gente estude seja gostoso também, seja prazeroso, mesmo que seja uma labuta, que às vezes não é fácil, manter rotina não é fácil, mas são desafios que a gente precisa vencer para que a gente chegue na parte preciosa da música, do contato, de tocar, de se expressar, né? E fazer
com que a beleza apareça, né? Então é isso. E outra coisa também que eu acho que é importante para fechar, porque na verdade assim, eu tô só tentando falar coisas que a gente tratou hoje para fechar e depois fazer o convite para que você venha amanhã, né? E nos outros dias, até sábado, né? E se você tem vontade de aprender o instrumento, é muito legal que você sempre entre em contato com o porquê também. É importante essa pergunta, por que que eu quero estudar música? Né? Isso eu já vou deixando uma deixa pro dia de amanhã, que a gente vai falar dos benefícios da música, né? Mas eu vou terminar com a história que foi quando eu era muito novinho, não lembro qual idade que eu tinha, mas eu acredito que foi em Pedro Leopoldo, que tinha uma seresta acontecendo. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que tinha violão 7 cordas, sanfona. E eu lembro que eu tive um desejo muito forte de não só assistir essas pessoas, como a gente estava assistindo de fora, mas de poder participar, né? De pegar um daqueles instrumentos e poder participar numa roda de música, como aquela, eram senhores mais velhos, né? Era uma festa, assim. Então, eu lembro desse momento. E eu acho que isso é uma sensação muito comum das pessoas sentirem que elas poderiam estar participando, né? E isso é muito possível. Isso se você hoje pensa que eu não toco, eu só sou plateia quando as pessoas estão fazendo música, eu te garanto que se você dedicar um pouco e tiver orientação e tiver uma persistência, isso vai passar e você daqui a pouco faz parte da roda, como eu também, hoje eu faço parte da música, consigo fazer a música e trazer pessoas também para que possam fazer música junto. Mas uma época não foi assim, né? Então, isso é um mito. Falar assim, essa música é para eles, eu não tenho talento. Não, isso não. Talento, ele é desenvolvido. Todo mundo pode desenvolver. Eu dei aula na escola municipal Vila Fazendinha, em Nova Lima, e na escola americana, que eu tinha 300 alunos. E a gente vê que todo mundo aprende. Todo mundo aprende e que você pode aprender também. Então é isso, ó. Amanhã, então, a gente vai falar, terça-feira, né, 14 de janeiro, a gente vai falar por que estudar música, os benefícios da música. Então, gostaria muito que vocês viessem, participassem. As lives são curtas, mas é muito importante que tenha a participação de vocês para que as respostas e a interação tragam vida, né, para essa série de lives que eu estou fazendo. Compartilhe, por favor, com as pessoas que vocês conhecem, mostrem para elas, manda o Instagram gosta disso. Vocês vão me ajudar muito, que é mandar flechinha. Manda flechinha para as pessoas que podem estar querendo aprender. A gente vai falar sobre vários instrumentos, tá bom? Durante até sábado. Então é isso, muito obrigado. Agradeço a presença de quem esteve online e quem está assistindo aqui gravado. Fiquem com Deus, muito obrigado. Até amanhã, 8 horas da noite.